Hoje a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu com o povo de Israel, espiritualmente falando, no pecado do bezerro de ouro. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Ki Tissá, hoje focando nos parágrafos de 106 a 108 do Zohar, 10º ano de leitura. E já passamos dos 49 mil inscritos, hein? Logo, logo, estamos nos 50 mil. Obrigado, gente. Bom, o Zohar conta para nós que antes do pecado do bezerro de ouro, que a gente está lendo nessa porção, o povo de Israel estava num estado de pureza incomparável quando eles chegaram no pé do Monte Sinai. Não quando eles saem do Egito, né? Quando eles saem do Egito e andam pelo deserto, não. Mas na borda do Monte Sinai, eles estavam num estado de pureza incomparável. E aí o Zohar diz para nós que naquele momento, aquilo que a gente chama Yetzer Hará, né, a má inclinação, tinha sido inclusive removida do mundo. O povo de Israel conseguiu fazer com que toda a humanidade já não tivesse a má inclinação. Israel estava totalmente conectado à árvore da vida e conseguia chegar em níveis espirituais muito, muito elevados. Do ponto de vista mais técnico, o Zohar conta para nós que os olhos deles conseguiam ver as luzes de Tseir Anpin, que são as 6 Sefirot ali do centro da árvore da vida, né? Bom, e aí, claro, eles estão no Monte Sinai, eles ouvem a voz de Deus, e aí o Zohar conta que eles se alegram em conhecer as palavras de Deus, né? Ouvir as palavras de Deus, porque eles estavam num patamar de consciência realmente diferenciado. E aí, neste momento, eles também ganham uma proteção especial do divino. Deus arma eles, e é assim que a tradição chama mesmo, de armar, com cintos, como se fossem, imagina, cintos de guerra, onde você põe a espada, onde você põe o arco e flecha. Eles ganham esses cintos, só que, claro, espirituais, né? Esses cintos eram compostos pelas letras do nome sagrado. E alguns cabalistas dizem que era o tetragrama, alguns cabalistas dizem que eram os 72 nomes de Deus. Então, esses cintos espirituais que o povo tinha eram um escudo contra a serpente, né? Que representa, a gente sabe, o mal que existe no mundo e que no Egito era muito forte. Ou seja, como o povo de Israel ficou lá por muito tempo, eles estavam muito corrompidos e contaminados pela serpente. Então agora eles estão sendo limpos e ganhando essa proteção, entendeu? Bom, aí tudo muda, claro, com o pecado do bezerro de ouro. O Zohar conta que toda essa elevação que o povo de Israel tinha foi perdida. E você vai no texto, em Êxodo 33, 6, e diz mais ou menos o seguinte, que os filhos de Israel se despojaram dos seus ornamentos junto ao Monte Sinai. E aí, num sentido literal, o que significa despojaram dos seus ornamentos? Você pode entender que eles estavam se aproximando do Monte Sinai sem nenhum ornamento, tipo, sem usar ouro, prata, joia, né? Numa simplicidade. Mas no sentido cabalístico, esse se despojar dos ornamentos, eles perderam essas letras do nome sagrado. Eles perderam esses cinturões de proteção que mantinham eles elevados. E aí, então, depois do pecado, sem esses cinturões, o mal retorna ao mundo e volta a existir no mundo a mortalidade e a vulnerabilidade espiritual, né? A chance de a gente ser tentado pela serpente ou cair nas garras da serpente. Então, esse pecado que o povo comete não é apenas um erro moral do ponto de vista mundano, mas é uma quebra de conexão com as forças superiores. Tanto que alguns cabalistas chegam a comparar com o que aconteceu no Jardim do Éden. Assim como Adão e Eva caíram de nível de consciência e não conseguiam mais acessar, né, certas luzes, o povo de Israel é a mesma coisa. O povo perde acesso àquelas luzes mais elevadas. Bom, e aí a gente continua na história e a gente vê um efeito disso, né? Que é aquela famosa passagem. Quando Moisés desce do Sinai, o rosto dele está totalmente iluminado. Com a luz de Tseir Anpin, que justamente até então o povo de Israel conseguia ver. Mas aquele povo, então, que antes conseguia ver e compreender essas luzes, né, e olhar para elas tranquilamente, agora eles veem Moisés descer com o rosto iluminado e eles não conseguem olhar para Moisés. Eles temem a própria presença do profeta. Então você também tem um versículo ali em Êxodo, se não me engano, Êxodo 34, que fala, quando Arão e todos os filhos de Israel viram Moisés, a pele do rosto dele estava resplandecendo e eles tinham medo de se aproximar. Então, esse pecado, de novo, afastou a capacidade deles de lidar com a luz, né? A gente está vendo a prova disso. Eles agora ficam com medo daquilo que antes era familiar. Percebe que triste, né? Aquilo com que eu lidava diretamente, Moisés tinha ali do meu lado, agora passa a ser um elemento de medo.
O distanciamento, então, da espiritualidade torna o contato com a espiritualidade assustador, desconfortável. Né? E aí, claro, a grande lição para a nossa vida é essa. Né? Quanto mais a gente vai se afastando das coisas que representam a luz, o sagrado, a pureza, mais medo a gente tem de encarar essas coisas. E mais medo a gente tem de encarar a nossa própria essência. Se a gente fizer um contraste muito interessante, tem uma cena muito bonita, alguns capítulos antes de Êxodo, quando o povo atravessa o Mar Vermelho, né? Que é, digamos assim, um dos momentos auge. O povo está sentindo a presença de Deus, está vendo Deus salvá-los. Israel testemunhou os milagres e o que eles fazem quando eles acabam de atravessar o Mar Vermelho? Eles cantam, né? Eles fazem a famosa Shirat Hayama, canção do mar. E eles falam, esse é meu Deus, eu vou exaltar Deus, Deus me salvou. Então ali a gente está vendo justamente o oposto do que a gente está vendo aqui. Lá a gente está vendo o povo de Israel íntimo com o divino, né? Celebrando a salvação, celebrando a presença divina. E depois do pecado, como a gente falou, a experiência do divino passa a ser distante, a experiência do divino passa a ser algo de temor. Tem um capítulo que diz que o povo começou a ver no Monte Sinai, né, os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta, do shofar, o monte fumegante, e eles tremeram, eles ficaram ao longe. Então, como eu falei, a ideia é que quanto mais longe a gente está da luz, mais medo a gente tem dela. Né? Quando a gente vai se distanciando da luz, a gente vai ficando com medo. E não só da luz de Deus, tá? Da nossa própria luz interior. Aí, quando a gente se afasta dessa nossa luz interior, a própria ideia de espiritualidade começa a assustar. Mas esse medo, a Kabbalah vai dizer, deveria ser visto como um convite ao retorno. Né? Você parar e pensar, por que eu estou com medo e o que eu posso fazer para superar esse medo? Então, na verdade, o texto dessa porção, ele está ensinando para nós o quê? Que queda, as quedas em geral, são parte do caminho espiritual. A queda do povo no Sinai representa também as nossas quedas diárias. Então é aquela velha questão, né? Quantas vezes a gente está conectado com a nossa melhor versão, a gente está se sentindo muito bem e por um deslize a gente se afasta. Quantas vezes a gente se sente incapaz de retornar à própria luz. Mas parte disso é saber que é subjetivo, a gente sempre pode retornar à nossa própria luz. O caminho de volta sempre existe. Assim como Moisés intercede pelo povo, né, e restaura a aliança, a gente também consegue restaurar a nossa conexão com o sagrado. Como é que isso começa? Com o reconhecimento da falta. Esse é o primeiro passo. Eu perceber, nossa, eu estou afastado, né? Não estou sentindo a presença divina, não estou sentindo a luz. Aí, uma vez que você reconhece isso, você vai buscar conscientemente a aproximação. Então, se eu falasse aqui, talvez brevemente para terminar o vídeo, uns passos, né, do que a gente teria. Primeira coisa, reconheça quando você caiu. O primeiro passo é reconhecer, como eu falei, me afastei de mim, me afastei da minha verdade, me afastei do meu propósito. Depois, aceite o medo, né? Saiba que quando você se afasta, é natural você sentir medo de se reaproximar daquilo que um dia você esteve próximo, né? Você sente medo de se reaproximar daquilo que você abandonou, mas não deixa o medo te paralisar. Aí, se você conseguir isso, você busca o retorno, com pequenos atos, né? Vai voltando, seja uma oração, faz um momento de reflexão, um ato de bondade, se reconectar consigo mesmo, né? Você vai ganhando de novo aqueles ornamentos espirituais e aí você vai ver como o processo acaba sendo valoroso. Não é um processo necessariamente gostoso, como eu falei, dá medo, mas você acaba valorizando o processo, né? Você vai ver, bom, eu caí, mas agora estou subindo. Eu estou vendo que essa ascensão é gradual e cada vez que você vai subindo, esse passo em direção à luz te dá muito prazer. Então a lição do bezerro de ouro, como sempre na Kabbalah, não é a gente saber que um povo lá no passado errou, né? É o desafio contínuo de cada um de nós hoje em dia. Se a gente está fazendo o máximo para se manter próximo à nossa verdade, à nossa luz e às nossas missões, ou se a gente está deixando os erros afastarem a gente. Um bom dia a todos e tudo de bom.